Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. Nesse dia que nós nos dispomos a falar sobre Nossa Senhora do Carmo e o escapulário. A gente sabe que é de uso muito frequente entre as pessoas o escapulário, e muitas pessoas têm conhecimento sobre as promessas, que são promessas belíssimas, referentes ao escapulário. A gente quer conversar então um pouco sobre a aparição de Nossa Senhora do Carmo, assim também como sobre o escapulário, né, sobre o uso do escapulário. E eu peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem o vídeo, fiquem à vontade para elogiar, para criticar, para mandar pergunta. Para a gente é um prazer muito grande responder aos questionamentos de vocês e a gente ter também, né, esse retorno da parte de vocês é muito importante para nós, para a gente entender que é uma das confirmações que a gente tem de que a gente está no caminho certo e de que realmente este canal é obra de Deus. Então é importante para nós esse retorno, essa participação de vocês. Então fiquem muito à vontade para nos comunicar aí as impressões que vocês têm, sugestões de temas. São muitos dos temas aqui são de pessoas que enviaram para a gente conteúdo, né, perguntas, e tivemos vídeos assim excelentes de algumas perguntas de algumas pessoas, né, que acabaram virando estudo aqui por nossa parte, assim também como vídeos. Então fiquei muito à vontade, o coração da gente se alegra bastante. Eu sempre posto uma arte no meu feed, então se você não me tem lá no Instagram, adiciona lá ViniciusD90, eu sempre posto sobre o canal lá, e aí você ativa aí o aviãozinho, nos ajuda a divulgar, compartilha o link também, e nos ajude aí, né, mandando nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, porque você é o nosso patrocinador, você é o nosso divulgador. Pois bem, Nossa Senhora do Carmo, há uma devoção muito grande, muito bonita, a Nossa Senhora do Carmo, e a gente vai entender aí um pouco sobre como acontece essa aparição a São Simão, e a gente conversa então também sobre o escapulário. Muita gente utiliza de uma maneira um pouco diferente daquilo que foi proposto, né? É verdade, não com aquela... A gente vai ver que com o passar do tempo a coisa mudou um pouco, mas é muito conhecida, né? E as promessas atreladas, como eu já disse, ao uso do escapulário, elas são muito bonitas. É importante, interessante a gente entender como esses atos, seja de consagração, de utilização de alguns sinais da nossa fé, como eles são importantes e como a gente deve procurar interpretar e entender isso. Pois bem, um dos meus profetas preferidos do Antigo Testamento é o profeta Elias. É muito provável que você tenha o conhecido Elias, que trabalhou ali, que era amigo de Eliseu, um homem bastante corajoso. Dos profetas do Antigo Testamento, de longe, ele é o meu preferido. Tamanha a força, a coragem, a determinação, os atos proféticos e heróicos que este homem fez, né? É dos episódios mais interessantes, né? Mostrando então a coragem do profeta, né? O povo estava adorando a um Deus estranho, e aí ele desafia, né, aquele povo dizendo: olha, acenda as suas oferendas ao seu Deus, e faça as suas oferendas ao seu Deus no seu altar, e eu vou fazer ao meu Deus no meu. Aquele que conseguir botar fogo na oferenda, esse é o Deus verdadeiro. Isso é interessante porque Deus sempre vai se manifestar através de sinais de intervenção na realidade, de intervenção na nossa vida. E então eles clamam a Deus o dia todo, aos deuses estranhos o dia todo, e nada acontece. Foi Elias começar então ali a clamar a Deus, e um raio cai sobre as oferendas, e as oferendas pegam fogo. Então aquele povo tem a oportunidade de ver quem era de fato o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Então um profeta muito corajoso. E há um dado momento que o profeta ele sobe então o Monte Carmelo e começa ali uma vida voltada para a contemplação, né? Passou um tempo com uma vida de oração e de contemplação. Isso aí foi a grande inspiração
para o Monte Carmelo, né? Para a própria ordem que vai ser posteriormente, então, fundada. Né? E aí, com essa inspiração do profeta, né, depois que o profeta depois foi arrebatado ao céu, como diz as Sagradas Escrituras, vão começar ali os eremitas. Os eremitas, na verdade, são alguns homens, hoje ainda existem, existe uma reportagem no Fantástico mostrando os eremitas, mas são pouquíssimos no mundo hoje em dia, e que eles vão para um lugar deserto, não necessariamente um deserto, mas um lugar deserto, vivendo ali, simplesmente trabalhando e vivendo em oração, em total silêncio, numa vida extremamente austera, numa vida plantando aquilo que comem e vivendo na floresta mesmo, enfim, em condições totalmente adversas dessa nossa vida moderna, numa vida de muita oração. Então os eremitas, eles começam ali, inspirados, né? Tem Elias, o profeta Elias como a sua inspiração. Eles vão para aquela região ali do Monte Carmelo e vivendo dessa maneira mais austera possível. Né? E aí, o tempo passou, a gente tem a encarnação do Verbo, veio nosso Senhor Jesus Cristo, e alguns monges vão então para aquela região. Eles não eram monges ainda na época, eram cruzados, né? Cavaleiros cruzados que estavam ali naquela região ali da Terra Prometida, Monte Carmelo. Para quem não sabe, fica na Palestina. Então eles estavam ali naquela região fazendo ali, né, as cruzadas, e aí cansados daquela violência, daquela vida ruim que eles tinham, querendo ter uma vida mais arrojada, uma vida mais em Deus, mais de acordo com aquilo que dizia, né, que diz o Evangelho, eles começam então, vão para aquela região e começam a viver ali, fazem ali algumas celas, e aí começam a viver naquela região, e a gente tem então o começo, né, do Carmelo. Isso vai acontecer então por volta do ano de 1155, eles vão construir a primeira capela dedicada à Mãe de Deus, a primeira capela dedicada à Nossa Senhora. Então esses cruzados, cansados desse tipo de vida que eles tinham, de guerra, de violência, vão para aquela região do Monte Carmelo e começam ali constroem ali, tem aquela vida de oração, aquela vida austera, cada um ali na sua cela, mas erigem então uma capela para a Mãe de Deus, por volta aí do ano de 1155. Começam, a gente sabe dos conflitos que existiam ali à época, e havia ali os conflitos com os mouros, e eles fazem então, incidem com uma grande perseguição em relação aos cristãos. Esses monges do Monte Carmelo vão se dividir em dois grupos. Um que vai ficar na região do Monte Carmelo, eles vão ser aí assassinados, né? vão ser mártires mesmo, vão ser perseguidos, maltratados, assassinados. E um outro grupo que vai então se fixar na região ali da Sicília, naquela região ali de Creta, na região ali da Itália. Claro que nessa época que a Itália ainda não era um país, mas eram regiões. A gente sabe que a Itália só muito a posteriori foi se tornar um país unificado. E vai também para a Inglaterra no ano de 1238. Na França, o rei São Luís, que foi até santo, né? São Luís IX vai chamar então os eremitas para vir para aquela região. Né? Não só eremitas, mas pessoas religiosas de outras regiões também para vir para aquela região. E os eremitas vão deixar de ser eremitas e se transformar em mendicantes. E aí a gente vai vendo, né, esse processo que é diferente, o eremita do carmelita. Né? Como que vai sendo essa transformação. Então, percebam que o Carmelo, né, que foi a posteriori reformado por Santa Teresa de São João da Cruz, ele tem uma raiz de muita austeridade, que não há nada mais austero do que um eremita. E aí essa é a raiz, então, dos carmelitas. São eremitas transformados. São eremitas que se transformam, que passam deixam de ser eremitas e passam a ser, então, mendicantes. E aí é na Inglaterra que vai se dar mesmo a aparição. Né? Um homem chamado Simão, hoje São Simão, sai da Inglaterra em direção à Terra Prometida. Mas lá, como estava havendo muita perseguição, enfim, todos aqueles conflitos sobre os quais a gente já falou, ele retorna à Inglaterra. Ele retorna à Inglaterra e entra para a ordem da Ordem do Carmo, e ele foi eleito nada menos do que o prior da Ordem do Carmo.
E eis que em 16 de julho de 1251, daí a data, né, ele vai receber uma aparição de Nossa Senhora. Ele estava recitando, então, uma oração do Carmelo, que os carmelitas parecem que fazem essa oração até hoje, bastante conhecida, a oração pelos carmelitas, né? E ele recitando a oração a Nossa Senhora, aparece para ele, né? Flor do Carmelo, videira florescente, esplendor do céu, virgem fecunda e singular, mãe afável, mãe sempre virgem, aos carmelitas sede propícia, ó estrela do mar. Enquanto ele recitava, então, essa mensagem, ele recitava, então, essa oração, Nossa Senhora aparece juntamente com o menino Jesus e anjos, né? A descrição é que na cela dele, onde ele estava, faz-se, então, uma grande luz, aparece Nossa Senhora, Jesus e os anjos. E aí, quando Nossa Senhora aparece, então, a São Simão, ela faz a promessa para a utilização do escapulário. Na verdade, o escapulário, na época, ele já era utilizado pelos carmelitas. Ele era usado em situações de trabalho, como uma forma de proteção, mas não era uma coisa que eles todos precisariam, deveriam usar necessariamente, mas que enquanto eles trabalhavam, eles costumavam usar pedindo a graça da proteção. E não era uma coisa que eles usavam sempre. E Nossa Senhora aparece, e quando aparece, dá a eles uma mensagem. Né? Ele rezava pedindo, né, o privilégio feudal, a proteção da senhora sobre os vassalos, né, que ele tinha em tempos de perseguição, sobre os vassalos em tempos de perseguição e dificuldades. Então, a mensagem, Nossa Senhora fala o seguinte com São Simão, a promessa sobre o escapulário. Nós vamos ver que vão ter outras promessas, aí, outras confirmações, até por parte dos papas, para a gente poder ver a importância. Né? Caso estejas a portar este escapulário no momento de teu último suspiro, terás o privilégio de ter uma morte piedosa. Tu e todos os carmelitas, não incorrendo em risco de padecer das chamas eternas. Então, eu repito a mensagem de Nossa Senhora. Caso estejas a portar este escapulário no momento do teu último suspiro, né, no momento da morte, terás o privilégio de ter uma morte piedosa, ou seja, uma morte na presença do Senhor. Tu e todos os carmelitas, não incorrendo em risco de padecer das chamas eternas. Então, há uma promessa fabulosa, uma promessa muito grande aqui, de que quem usasse o escapulário, traduzindo, quem usasse o escapulário não ia para o inferno. É simplesmente e tão somente isso que é então prometido, né, por parte de Nossa Senhora a São Simão. E aí foi desenrolando, esse assunto ele vai se desenrolando. Fazendo um adendo aqui, lá no Sagrado, quando a gente falou sobre o Sagrado Coração de Jesus, a gente foi vendo que com o passar do tempo a devoção foi crescendo e aprimorando. Deus foi falando a outros santos. No caso do Coração Imaculado de Maria, a mesma coisa. E aqui também não será diferente. E aí a gente tem um outro santo, no caso agora São Pedro Tomás, que participava, era um santo que participava então da corte papal. E aí ele escuta Nossa Senhora dizendo para ele o seguinte, abro aspas, para a Mãe de Deus: tem confiança, Pedro, pois a ordem do Carmo perdurará até o fim do mundo. Elias, que a fundou, obteve este favor do meu filho muito tempo atrás. Então, mais um santo tendo uma experiência com Nossa Senhora, prometendo aí, né, no caso, que a ordem ela duraria então até o fim, segundo essa escuta, né, essa palavra que Nossa Senhora deu a São Pedro, a ordem do Carmo ela não acabaria. E, na verdade, esse favor, o próprio Elias tinha conseguido de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos leigos, então, começam a se atrair. E aí, onde vai entrar o leigo nessa história? Né? Porque até agora a gente só falou de religioso. Ah, então, Vinícius, é só para religioso, a promessa é só para pessoas religiosas, então eu que sou leigo não posso usar. Na verdade, muitos leigos começam a ser atraídos para a Ordem do Carmo e começam a entrar, né, nela por meio de confrarias e da Terceira Ordem. Né? Ou seja, para uma organização para leigos mesmo. E aí nós temos um outro episódio extremamente interessante,
que é a questão do privilégio sabatino, que vai se dar aí com São João 22. Vou retirar aqui do trecho do livro em que Nossa Senhora fala São João 22, no dia 3 de março de 1322. Nossa Senhora revelou aquilo que é hoje conhecido como privilégio sabatino. Eu abro aspas para Nossa Senhora, agora numa experiência que ela deu, né, que aconteceu com o Papa João Paulo 22, Papa João 22. Eu, Mãe da Graça, descerei ao purgatório no primeiro sábado, depois da morte, daqueles que usarem o escapulário. Quem quer que eu lá encontre, eu o libertarei. Ou seja, ela está prometendo que no primeiro sábado, depois da morte da pessoa, isso é o privilégio, a gente chama disso de privilégio sabatino, ela mesma desceria então ao purgatório para para levar aquelas almas para o céu. Mais uma promessa aí, mais uma confirmação, uma promessa de salvação para quem utilizasse o escapulário. São Belarmino vai explicar que a pessoa, na verdade, ela vai receber, porque é um pouco estranho. Você falar assim, é só a pessoa usar o escapulário que ela vai para o céu. Qual que é a interpretação que São Belarmino faz? Que a pessoa vai receber a graça da perseverança em estado de graça, ou seja, ela vai permanecer na graça de Deus até a sua morte, ou vai receber a graça da contrição final, que é aquele arrependimento final que a pessoa vai ter, e aí por conta disso ela não vai para o inferno. Pois bem, outras experiências foram mostrando e confirmando o escapulário. São muitas outras. Tanto que o uso do escapulário é confirmado depois por 16 papas. E muitos outros santos recomendaram também o seu uso. A Bernadette, a vidente Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo, fazia o uso do escapulário. Inclusive, uma das visões de Nossa Senhora que ela teve na festa de Nossa Senhora do Carmo. Ou seja, em 16 de julho, não vou saber dizer agora o nome. Um papa extremamente recente, nosso contemporâneo, São João Paulo II, usava sempre o escapulário. Na verdade, São João Paulo II, ele já entrou, ele, antes de ser papa, claro, ele entrou na Ordem Terceira dos Carmelitas Descalços e ficou lá um tempo. E ele usava o escapulário, continuou usando o escapulário. Até mesmo quando ele estava no hospital, depois do atentado, daquele tiro que ele levou, mesmo depois disso, ele, tendo recebido o tiro e estando no hospital, ele estava com o escapulário e continuou usando então o escapulário com essa fé, essa confiança, nessa promessa de que seria levado aos céus, por Nossa Senhora com o uso do escapulário. E aí nós temos então mais um exemplo, mais um fato relacionado à vida dos santos, na verdade agora com a aparição de Nossa Senhora de Fátima, quando ela aparece aos 3 pastorinhos, também ela aparece com o escapulário. Então a gloriosa coroada como Rainha do Céu e da Terra, a Santíssima Virgem, aparece como Nossa Senhora do Carmo, isso na terceira e última visão dela em Fátima, que foi em 13 de outubro de 1917. Então ela aparece para os pastorinhos como Nossa Senhora do Carmo. E ela estava com o escapulário na mão. Então ela aparece para os 3 pastorinhos como Nossa Senhora do Carmo. E aí a Lúcia foi perguntada lá muito tempo depois, em 1950, por que Nossa Senhora estava com o escapulário nas mãos. Ela aparece não como Nossa Senhora de Fátima, mas como Nossa Senhora do Carmo, naquela última visão, e com o escapulário nas mãos. E aí que ela responde o seguinte, é que Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Então, confirmando mais uma vez um pedido do céu sobre o uso do escapulário. Pois bem, esses atos eles são extremamente importantes, inclusive estimulo, acho que é extremamente positivo, extremamente bom. E muitas pessoas eu sei que fazem o uso do escapulário com essa certeza, com essa fé, de que no último momento de vida serão então terão a graça de ir para o céu e de não ir para o inferno. E como isso é complicado, no sentido de que é um alívio para a gente, isso é extremamente importante, essa fé, essa confiança de que, fazendo o uso do escapulário, a gente tem essa oportunidade de ir para o céu, seja algo para nos ajudar a ir para o céu. E aí, o que
podemos dizer e compreender sobre isso, porque é uma promessa muito alta, né, você receber a sua salvação pelo uso do escapulário. Pois bem, o que temos a dizer aqui sobre isso? Não, os atos, como eu digo, né, os atos de consagração, os atos de utilização desses sacramentais, eles são importantes, eles são válidos e eles são muito bons. Só que o cuidado que nós precisamos ter é de que eles não sejam atos puramente exteriores. Senão nós vamos interpretar de maneira errada a revelação que estes santos tiveram, a revelação que foi confirmada então por tantos padres. O fato de nós usarmos escapulário não tira de nós o livre-arbítrio. Não quer dizer que a gente está condenado ao céu usando então o escapulário. E um cuidado muito grande que a gente tem que ter com todos esses atos de consagração, que são maravilhosos, eu estimulo, são válidos, entenda bem a minha fala. Não venham dizer que eu sou contra, que eu estou falando mal, não se trata disso de nenhum modo. Mas que precisam ser atos interiores, primeiramente. Eu conversava um dia com uma pessoa que fez uma determinada consagração, mas por tal e qual motivo, e não porque tinha amor, aquela devoção, ou porque se sentia chamada, mas por um outro motivo. Não se trata disso. Não é assim. Senão a gente acaba por cair num farisaísmo, numa prática totalmente externa. O escapulário é para nós aí como um símbolo que vai nos lembrar o tempo inteiro da necessidade de luta para o céu. Você tendo um sacramental, você tendo ali juntado junto ao seu corpo em todo o tempo o escapulário, meu irmão, isso vai te atrapalhar até mesmo de pecar. Quando você estiver pronto ali, cedendo talvez a uma tentação, e perceber que você está usando, e sobre a promessa alta que é feita, tão bela que é feita referente àquilo, tendo ali Jesus na frente, Maria atrás, vendo que há a proteção de Deus, você vai ficar sem graça de pecar, sem graça de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E para que nós possamos viver essas consagrações, esses atos de maneira verdadeira, nós precisamos interiorizar esse momento a cada vez mais. Nós precisamos ter o exemplo de vida de oração, de jejum, de abstinência, de santidade, por parte dos carmelitas, do profeta Elias, que nós citamos aqui, também para a nossa vida. Nossa Senhora, o profeta Elias, esses santos que foram citados, precisam ser exemplos de vida para cada um de nós. Então, o uso desse escapulário precisa ser um escapulário na minha própria alma, no meu próprio coração. Eu preciso ter a fé e a confiança de que o Senhor me protege, de que a mãe me protege, e que no último dia eu vou para o céu com a graça de Deus. Mas eu preciso diariamente buscar o exemplo daqueles que foram revelados, o exemplo da própria Mãe de Deus, o exemplo do profeta Elias, e viver então a minha vida pautados e baseados nesses valores que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ensinou a Virgem Maria e ensinou esses santos o caminho. Então eu preciso internalizar, eu preciso ter uma vida de oração dentro das minhas condições, buscar ter uma vida de oração a exemplo desses santos que tiveram a revelação e a graça dessas aparições, dessas locuções interiores, que mostraram o caminho, então, do uso do escapulário. Então precisa ser uma prática interior, constante, buscando sempre uma vida de oração cada vez maior e melhor, buscando aderir cada vez mais os valores evangélicos e ter o escapulário não só no corpo, mas ter o escapulário na alma. Invocar a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, é verdade, mas também sair do pecado, deixar o pecado, deixar aquilo que não é de Deus. Então, nós precisamos invocar esta proteção sobre nós. Nós precisamos, é bom que tenhamos esses atos, mas nós precisamos nos espiritualizar cada vez mais a partir deles e que esses sacramentais, essas consagrações, sejam fontes para nós de renovação da nossa fé e da nossa confiança no Senhor dia após dia. Porque para um católico consciente, essa consciência do inferno, ela é importante, ela é necessária, mas ela também pode nos oprimir. E nós temos a graça do escapulário e buscando lutar dia após dia contra o mal e contra o pecado, internalizarmos no nosso interior. O Senhor vai me salvar. Nossa Senhora vai dar um jeito.
Nossa Senhora vai me ajudar. No sábado, ela vai lá no purgatório atrás de mim. E essa confiança no Senhor também vai nos transformando e vai nos santificando. Precisamos ter cuidado para que os nossos atos não sejam como os dos fariseus, que rezavam nas sinagogas altos para que todos pudessem ver, que faziam atos simplesmente exteriores, mas que não interiorizavam aquela realidade, aquela verdade que o Senhor chamava. Então corramos dessa infantilidade. Infelizmente, algumas pessoas, por terem pouquíssima consciência, fazem esses atos e acham que está tudo certo. Procuram essas consagrações e acham que se trata só disso, mas continuam, infelizmente, com a vida no pecado. Então, essa não é a mentalidade. Mas a mentalidade é de ter um sacramental, que representa para mim a força, a confiança que eu tenho de que o Senhor há de me salvar. Mas isso de nenhum modo me isenta ou me isentará de lutar dia após dia para ir para o reino dos céus. Então, façamos as nossas consagrações, os nossos sacramentais, aquilo que o Senhor nos convida, aquilo que o Senhor nos chama, porque é um pedido de Nossa Senhora para que todos nós utilizemos. E para que todos nós tenhamos uma vida de oração, para que todos nós nos coloquemos a lutar contra o mal, contra o pecado, contra aquilo que é de Satanás, contra aquilo que é do mal. Ó Virgem do Carmo, Virgem do Escapulário, livrai-nos de todo o mal, de toda doença maligna e das perseguições do inimigo, assim como ajudai-nos a viver intimamente unidos a Ti e ao Teu Filho Jesus. Que Nossa Senhora do Carmo, nesse mês de julho, interceda por nós, que Nossa Senhora do Carmo, nesse mês de julho, nos ensine a ser santos, e que no último dia, né, que na nossa passagem ela vá no purgatório nos buscar, que ela possa, com a graça que Deus a entrega, a confere, nos livrar do fogo do inferno. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.